meninos! Hoje vamos aprender mais um tema dentro da química. Vamos falar sobre as interações intermoleculares e entender por que algumas substâncias encontram-se nos estados líquido, outras no estado sólido e outras no estado gasoso. Mas antes de continuarmos, compartilhe o meu canal. Isso é muito importante para que cada vez mais pessoas entendam a beleza da química. Interações intermoleculares. Como você explicaria o fato de uma substância poder ser encontrada nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso? Em condições ambientes, os compostos iônicos são sólidos, devido às forças elétricas de atração entre seus cátions e ânions. Do mesmo modo, os metais são quase todos sólidos, devido à forte união que a ligação metálica exerce sobre seus átomos. Já as substâncias covalentes podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Isso prova que entre suas moléculas podem existir forças de atração maiores ou menores. São exatamente essas forças entre as moléculas que chamamos de forças intermoleculares que iremos estudar. Então, nós explicaríamos pela intensidade das forças intermoleculares. A coesão da matéria nos estados físicos sólido, líquido e gasoso é consequência da atração entre moléculas através das ligações intermoleculares, ou seja, ligação ou força entre moléculas. A intensidade das ligações intermoleculares reflete as propriedades dos líquidos, como a temperatura e a ebulição. Quanto maiores forem as forças de atração, mais alta será a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. A temperatura de fusão aumenta à medida que as ligações intermoleculares ficam mais fortes. O mesmo acontece com os sólidos e o gasoso. Então, o aumento da intensidade das forças intermoleculares acontece do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. As interações intermoleculares são mais fracas do que as interações interatômicas ou ligações interatômicas, que são as ligações que ocorrem entre os átomos que constituem as moléculas. As forças de Van der Waals podem ser do tipo de polo induzido, ou forças de London, ou ainda podem ser chamadas de forças de dispersão ou forças de dispersão de London. Todo átomo ou molécula possui uma nuvem eletrônica externa. Ela corresponde à região do espaço em que há maior densidade eletrônica, a eletrosfera. Quando dois átomos ou moléculas se aproximam um do outro, suas respectivas nuvens eletrônicas se repelem, formando dipolos elétricos instantâneos, induzidos pela aproximação entre as duas espécies. Então, as forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido ocorrem entre moléculas apolares, moléculas que não tinham polos, e esses polos foram induzidos pela aproximação entre as espécies. As forças de Van der Waals do tipo dipolo-dipolo ou forças de Kison ocorrem entre moléculas polares, ou seja, moléculas que já apresentavam polos. Nesse tipo de molécula,
uma extremidade é mais positiva, eletropositiva, e a outra extremidade é mais eletronegativa. Sendo assim, a molécula ela apresenta um dipolo elétrico permanente. Então, elas já tinham polos e, ao se aproximarem, elas continuaram tendo polos. Por isso, o dipolo é permanente. Dentro das forças de Van der Waals, do tipo dipolo-dipolo, existe um caso especial, que é o caso da ligação de hidrogênio. Um caso extremo de atração dipolo-dipolo ocorre quando temos o hidrogênio ligado diretamente a átomos pequenos e fortemente eletronegativos, os átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. A forte atração que se estabelece entre o hidrogênio e esses elementos chama-se ligação de hidrogênio e existe fundamentalmente em substâncias nos estados sólido e líquido. Então, as ligações de hidrogênio ocorrem entre o hidrogênio e o FON, flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Nesse esquema, tem um resumo sobre todas as interações intermoleculares. Então, as interações intermoleculares são do tipo forças de Van der Waals. Nós podemos ter dois tipos, as que ocorrem entre moléculas apolares, que vão ser chamadas de dipolo induzido, forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido, ou as forças de Van der Waals do tipo dipolo-dipolo, que ocorrem entre moléculas polares. As comuns são aquelas que não têm o hidrogênio ligado diretamente a um flúor, ou a um oxigênio, ou a um nitrogênio. E as ligações de hidrogênio são aquelas que acontecem entre moléculas polares que têm o hidrogênio ligado diretamente a um flúor, um oxigênio ou a um nitrogênio, H-FON. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscreva-se no meu canal e vem químicar comigo.